A paixão verdadeira entre classes. Ela se apaixona pelo operário virgem e invisível. Clara sempre foi a menina rica da cidade, cercada de privilégios que pesavam no coração. Em sua casa admirável, com janelas enormes e jardins bem cuidados, a jovem se perguntava se todo aquele luxo não era apenas uma máscara para a solidão. As festas chiques e conversas superficiais a deixavam vazia. Em um mundo onde todos usavam sorrisos ensaiados, sentia como um espectador. Mas tudo mudou naquelas tardes chuvosas em que decidiu conhecer o que existia além da bolha dourada em que vivia. Uma pequena cidade na periferia queimava sob o sol, com casas humildes e beijos trocados nas esquinas. Clara, pela primeira vez, sentiu um calor diferente. Foi lá que conheceu André. Ele estava suado, empunhando uma ferramenta, com as mãos calejadas e o olhar sincero. Um operário, um homem simples, mas como ele era autêntico, a conexão foi instantânea. Clara, que sempre se vestiu com grifes, viu. Mas o que mais a atraía era a forma como ele a via, como se ela fosse mais que um sobrenome famoso. Eles se encontravam em segredo, entre sorrisos tímidos e histórias trocadas, sob os olhares curiosos de vizinhos. Clara começou a viver algo que nunca sentiu antes: liberdade. Mas isso não durou muito. Em um dia qualquer, a mãe de Clara, uma mulher controladora e astuta, percebeu a mudança na filha. Os sussurros da elite atingiram seus ouvidos. E a proteção do status social começou a pesar mais que a alma. Aquele operário? Um passado que a nossa família não pode aceitar. A raiva e a negação a cativaram. Quando Clara descobriu a verdade sobre André, a dor em seu coração foi tão forte que parecia um soco. Ele era filho de um empresário que sua família sempre desprezou. O que isso significava? A paixão pura que sentia agora era manchada por um segredo devastador. Cada encontro se tornou mais complicado. E aos poucos, o que deveria ser amor estava se transformando em um fantasma. Utilizava mentiras, chantagens emocionais, tudo para proteger seu mundo perfeito. Se você continuar com ele, vai quebrar o coração da nossa família, dizia, os olhos brilhando com o coração endurecido. Clara se sentia como uma prisioneira, mas apesar da pressão, a chama dentro dela queimava mais forte. Representava tudo o que não era, uma autenticidade que a própria vida a afastava. Dias se passaram e Clara olhava para a cidade de sua janela. Um labirinto onde os ecos de sua alma não a deixavam em paz. A lealdade familiar e o amor pulsante a dividiam. Mas no fundo, um grito profundo ecoava. Eu quero lutar. Enfrentar a mãe parecia um ato de coragem beirando a loucura. Mas o que ela não sabia era que a verdade sobre André era ainda mais complexa do que se atrevera a imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápido. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhava pela janela, perdida em pensamentos, quando o som de gritos cortou a tarde tranquila. Ela se virou, seu coração disparando. O que estava acontecendo lá fora? A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas, parecia distante de sua dor interna. Ela se vestia de esperança, mas agora tudo parecia prestes a desmoronar.
Rapidamente, Clara desceu as escadas, seus pés mal pocando o chão. Na praça, havia uma agitação. Pessoas se amontoavam, murmurando, apontando. Quando chegou mais perto, seu estômago se revirou. À sua frente, o corpo de André estava no chão, desmaiado, cercado por olhares curiosos e horrorizados. Clara sentiu o mundo parar. O que havia acontecido? A dor em seu peito era palpável, um nó que a impedia de respirar. Ele se envolveu em um acidente de trabalho. Alguém gritou. O coração de Clara afundou. A visão de André, ali caído, a fazia sentir como se o chão sumisse sob seus pés. Sem pensar, ela se lançou em direção a ele, os olhos marejados de lágrimas. Ela pegou sua mão, clamando por ele, mas a expressão no rosto de André era de pura dor, e ela não sabia se isso era consequência da queda ou algo muito pior. Nesse momento, sua mãe surgiu, com a mesma determinação que sempre a caracterizou, como uma tempestade vindoura. Clara, o que você está fazendo aqui? Saia agora! Isso não é lugar para você! As palavras da mãe soaram como um grito. Mas Clara não se importava com o que sua mãe pensava. Sua única preocupação era André, um ser que iluminava sua vida de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Ele abria portas para um mundo que ela desejava explorar. Quando as sirenes da ambulância soaram, um silêncio pesado caiu sobre a praça. Clara sentiu seu corpo tremendo, uma tensão surreal. Um misto de medo e expectativa a dominava. Era tudo muito rápido. Os paramédicos chegaram e, em meio ao caos, Clara percebeu um olhar familiar nos olhos de André. Era como se ele quisesse dizer algo, e uma onda de desespero a invadiu. Ela se agachou, tentando ouvir, mas antes que pudesse, alguém a empurrou. Afaste-se, garota! Ele já está sendo atendido! O tom brusco cortou suas intenções, mas Clara não se afastou. Olhou em volta e notou que a multidão tinha mudado. Olhares de surpresa, interesse, até mesmo apreensão ajudavam a moldar uma nova narrativa. Assim que André foi levado, um velho se aproximou dela. A voz dele era fraca, mas ela o escutou clara. Ela precisa saber a verdade sobre André. O choque se instalou novamente. O velho olhou para a multidão, como se esperasse um momento preciso. E então completou. André não é apenas um operário. Ele é filho do empresário que sua mãe tanto despreza. Ele é o herdeiro da fortuna que sua família sempre temeu. Clara sentiu o mundo desabar. Tudo o que sentir por André, tudo o que viveram, agora pairava sobre uma verdade devastadora. Como ela poderia amar alguém cuja vida estava entrelaçada com o medo de sua família? Uma torrente de emoções a invadiu. Amor, traição, desespero. Ela mal teve tempo de processar aquilo. E antes que pudesse reagir, um novo grito atravessou a praça, revelando que a história que ela conhecia estava apenas começando a desvendar suas camadas mais sombrias. Clara, você precisa ir agora. A voz da mãe ecoou como um aviso sombrio, mas ela já não sabia mais o que fazer. Seguir seu coração ou se render ao medo que sempre regeu sua vida? A dúvida se instalou. A cidade girava ao seu redor e um eco profundo ressoava em sua mente. O que eu vou fazer agora? Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O que a verdade sobre André realmente significava? Ela olhou em volta, a multidão se aglomerando, rostos tensos e preocupados. Sua mãe se aproximou, a expressão endurecida. Mas, antes que pudesse responder, alguém gritou, mais uma vez, olhem! Clara, confusa, virou-se e viu uma cena absurdamente chocante.
Um homem vestido com uma camisa formal estava paralisado, com um olhar fixo em André. Clara não o reconhecia, mas algo em sua presença exalava uma incomodativa familiaridade. Eu sabia que isso iria acabar assim, André, ele gritou, a voz carregada de desprezo. Então, algo inesperado aconteceu. O homem puxou algo do bolso, um brilho metálico que Clara não podia ignorar. Era uma arma. O tempo parecia desacelerar. O sussurro da multidão se transformou em um grito coletivo. Cuidado! Clara estava em choque, e a adrenalina percorreu suas veias. O homem apontava para André, ainda desacordado no chão, como se ele fosse o centro de toda uma batalha. Você nunca deveria ter voltado! Ele gritou novamente, e a tensão na praça se transformou em pânico. Clara sentiu suas pernas tremerem. Ela queria correr até André, mas a imagem da arma a paralisava. Antes que pudesse pensar, a voz da mãe ecoou mais uma vez. Clara, saia daqui! Mas ela estava além da lógica. Algo maior a fazia avançar. Por favor, não faça isso! Clara gritou. Suas palavras perderam-se na confusão, mas ela estava decidida. O homem virou-se para ela, os olhos ardendo de raiva. Você não deveria estar envolvida com ele. Ele é uma traição. A multidão, igualmente confusa, murmurava. A tensão fazia o ar parecer pesado. Traição? Do que você está falando? Clara perguntou, seus pensamentos se entrelaçando. Assim que o homem abriu a boca para responder, uma sirene de polícia soou ao longe. Ele hesitou e, por um breve momento, Clara viu a oportunidade. Ele não é uma traição, ele é uma pessoa, disse com a voz trêmula, e nesse momento a raiva do homem se transformou em algo diferente. Ele estava agora refletindo o medo dela, uma expressão de conflito surgindo nas feições antes iradas. Se você soubesse a verdade, se você soubesse quem ele realmente é... E então, tudo mudou novamente. Um estalo, um tiro. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A bala atingiu o braço do homem, que gritou, deixou a arma cair e virou-se em desespero. Olhares de horror se revezaram, enquanto a polícia se precipitava. Clara estava em estado de choque. A adrenalina mantinha alerta, mas a confusão na sua mente só aumentava. André estava em perigo, e agora aquele homem se tornava um mistério ainda mais trágico. E agora? Um grito ecoou na praça. Alguém chamou uma ambulância? As pessoas começaram a se mover, mas Clara permaneceu ali. O olhar fixo em André e a sensação aguda de algo muito mais profundo pairando no ar. Então, como um eco distante, a voz do velho que havia falado para ela antes surgiu em sua mente. A verdade é mais complexa. O que mais havia por trás daquela história? A cidade parecia girar, e a sensação de que aqueles segredos que envolviam André eram apenas o início de algo muito maior a invadiu. O que mais ela não sabia? O que a realidade lhes reservava agora? Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O que a verdade sobre André realmente significava? Ela olhou em volta, a multidão se aglomerando, rostos tensos e preocupados. Sua mãe se aproximou, a expressão endurecida. Mas antes que pudesse responder, uma sombra se movia rapidamente ao longo da praça. Clara! Uma voz masculina cortou o ar. Era Felipe, um amigo de André, que estava na multidão. Ele se aproximou em passos largos, os olhos arregalados. Você precisa saber, não é só um acidente. Ele parou, seu rosto pálido, revelando uma verdade que Clara nunca esperava. Antes que ele pudesse continuar, outro grito ecoou. Alguém na multidão tinha puxado um celular e agora transmitia a cena ao vivo.
Clara percebeu rapidamente como os olhares mudaram de simpatia para curiosidade. Os murmúrios aumentaram, mas a ansiedade dominava o corpo de Clara. "O que você quer dizer, Felipe?" Sua voz foi mais fraca do que esperava. "Foi uma armadilha, Clara. André não caiu, ele foi empurrado. E eu descobri quem fez isso." A tensão no ar pairava como uma nuvem negra. O olhar de Felipe se aprofundou, como se pesasse a cada palavra. "O homem que você viu, ele tem ligação com a família do André. Eles não querem que ele volte." O mundo à sua volta se tornou um borrão. Clara lutava para entender. A cidade, os rostos, tudo parecia distante. O tempo parou quando ela percebeu que a verdade sempre teve mais camadas do que imaginara. Por quê? O que está acontecendo? A resposta estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Os olhos de Felipe estavam cheios de uma dor que Clara nunca tinha visto. Porque o pai de André, ele não é só o empresário. Ele está por trás de um esquema muito maior. Algo que envolve a sua família também. E agora eles estão prestes a colocar tudo isso em prática. Nesse momento, o cercado da polícia se agitou. Mais viaturas chegaram, com luz. E o homem... a arma. O que significa isso para nós? Felipe acenou rapidamente, conferindo os arredores. "Acho que você se tornou parte de algo que nem sequer imaginava. Se eles descobrirem que você sabe, você estará em perigo também." O coração de Clara disparou. Ela queria correr até André, segurar sua mão e garantir que tudo ficaria bem. Mas não podia. Agora havia um peso eterno sobre seus ombros. O que ela diria quando visse? "O que eu faço, Felipe? Eu não posso deixar isso assim." Ele agarrou pelos ombros. "Preciso. Você precisa ficar segura. Não deixe ninguém saber que você está envolvida. Uma vez que a verdade vier à tona, se eles acharem que você sabe, sua vida pode estar em risco. Nós precisamos descobrir mais antes de agir." Clara respirou fundo, a adrenalina misturando-se ao pânico. Queria proteger André. Queria lutar por ele. Mas a ideia de se tornar alvo aterrorizava. Assentindo lentamente, suas emoções começaram a escalar novamente. Assim que Felipe a soltou, um estrondo interrompeu pensamentos. Um tiro! Clara gritou. Instintivamente, ela olhou novamente para a cena, onde o homem caíra. A polícia agora estava em ação. Mas algo tinha mudado. Um dos oficiais gritou que outra pessoa estava armada na multidão. O caos irrompeu. O pânico cheio de gritos e pessoas correndo. Cada um buscando um lugar seguro. Pessoas pulavam, empurrando-se. E Clara sentiu seu coração disparar, enquanto tentava equilibrar entre a confusão. Então, em meio a tudo isso, ela viu algo. Um brilho. Uma joia. Não, era um colar. Clara reconheceu. O colar que pertencia à mãe de André. Não pode ser. Com as emoções à flor da pele, a dúvida e o medo surgindo, Clara se virou para Felipe, a mente em guerra. Felipe, o que isso significa? Mas quando ela olhou para ele, uma coisa a atingiu. O olhar de Felipe havia mudado. Havia algo em seu rosto. Uma sombra. Ele não parecia mais preocupado com a segurança dela, mas sim com outra coisa. Uma verdade bem guardada. Felipe, o que você está escondendo? O tempo parou. O que mais ela não sabia? A cidade girava, e a sensação de que aqueles segredos que envolviam André e sua família eram apenas o início de algo ainda maior a invadiu. E que mais havia por trás dessa história? O que a iminente verdade lhes reservava agora? Clara estava paralisada.
a mente em um turbilhão. O que a verdade sobre André realmente significava? Ela olhou em volta, a multidão se aglomerando, rostos tensos e preocupados. Sua mãe se aproximou, a expressão endurecida. Mas antes que pudesse responder, uma sombra se movia rapidamente ao longo da praça. Clara! Uma voz masculina cortou o ar. Era Felipe, um amigo de André, que estava na multidão. Ele se aproximou em passos largos, os olhos arregalados. Você precisa saber, não é só um acidente. Ele parou, seu rosto pálido revelando uma verdade que Clara nunca esperava. Antes que ele pudesse continuar, outro grito ecoou. Alguém na multidão tinha puxado um celular e agora transmitia a cena ao vivo. Clara percebeu rapidamente como os olhares mudaram de simpatia para curiosidade. Os murmúrios aumentaram, mas a ansiedade dominava o corpo de Clara. O que você quer dizer, Felipe? Sua voz foi mais fraca do que esperava. Foi uma armadilha, Clara. André não caiu, ele foi empurrado. E eu descobri quem fez isso. A tensão no ar pairava como uma nuvem negra. O olhar de Felipe se aprofundou, como se pesasse a cada palavra. O homem que você viu, ele tem ligação com a família do André. Eles não querem que ele volte. O mundo à sua volta se tornou um borrão. Clara lutava para entender. A cidade, os rostos, tudo parecia distante. O tempo parou quando ela percebeu que a verdade sempre teve mais camadas do que imaginara. Por quê? O que está acontecendo? A resposta estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Os olhos de Felipe estavam cheios de uma dor que Clara nunca tinha visto. Porque o pai de André, ele não é só um empresário. Ele está por trás de um esquema muito maior. Algo que envolve a sua família também. E agora? Eles estão prestes a colocar tudo isso em prática. Nesse momento, o cercado da polícia se agitou. Mais viaturas chegaram, com luzes piscando, e oficiais saltaram, prontos para domar a cena. Clara olhou para Felipe, suas mãos começando a tremer. Você está dizendo que tudo isso é uma conspiração? E o homem? A arma? O que significa isso para nós? Felipe acenou rapidamente, conferindo os arredores. Acho que você se tornou parte de algo que nem sequer imaginava. Se eles descobrirem que você sabe, você estará em perigo também. A adrenalina misturava-se ao pânico enquanto Clara sentia o peso da informação. E nesse momento, um som estrondoso ressoou. Um grito atravessou a praça, quase superaquecendo o ar. Clara, olhe! A voz de Felipe ecoou agora, carregada de urgência, mas Clara ficou paralisada de novo. A multidão se afastou, revelando uma cena surreal. O homem que havia apontado a arma estava agora de pé, mas não havia mais apenas ele. Ao seu lado, uma figura familiar se destacou. Pai! Clara gritou, os olhos se arregalando. Era seu próprio pai, aquele que sempre mantinha a distância, que tinha se separado da família em busca de algo maior. O que você está fazendo aqui? Ele a olhou com uma frieza que cortou o seu coração. Clara, você não sabe com quem está lidando. André, ele não é quem você pensa. O silêncio pesou e o murmúrio da multidão tornara-se um rugido ensurdecedor. Como você pode dizer isso? Como você sabe? As palavras saíram de sua boca como um sopro, em choque total. Seu pai, que ela imaginara fora da vida dela, agora estava no centro de um caos que parecia muito maior do que eles. Ele hesitou, mas então um lampejo de raiva cruzou seu rosto. Porque eu trabalho para a família do André. Eles estão envolvidos em negócios ilícitos.
Clara, você está se apaixonando pelo filho do inimigo. No fundo de seu olhar claro, Clara viu uma dor que a conectava a um passado que ela não entendia. A multidão agora estava absolutamente paralisada. Desviarem os olhos entre Clara, seu pai e o homem armado, todos envolvidos em um cenário que transcendeu qualquer drama de amor. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira trágica e perturbadora. Você não está dizendo a verdade! Clara se sentiu perdida, cada palavra parecendo uma traição. O calor das emoções a envolvia, enquanto a realidade se tornava um pesadelo. O amor que pensava ter estava se transformando em: você não pode. Você não entende o perigo em que está se metendo. O olhar de seu pai era um misto de preocupação e determinação. Se a verdade se espalhar, se as alianças forem quebradas, você será a primeira a sofrer. O medo a envolveu como uma sombra, enquanto a confusão revirava suas emoções. Clara olhou para a multidão, e então para André, inconsciente atrás da linha da polícia, com o futuro nas mãos dele, mesmo que ainda estivesse dormindo sem saber. Eu não sei o que fazer, murmurou, a voz embargada. E nesse momento, ela percebeu que a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. Uma verdade devastadora a posicionava no centro de um conflito em que nunca deveria ter entrado. Agora, havia uma decisão a ser feita. Uma escolha que moldaria não apenas o seu destino, mas também o de André. O que mais ela não sabia? Quem, exatamente, poderia ser o verdadeiro inimigo nessa história? Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O que a verdade sobre André? Mas antes que pudesse responder, uma sombra se movia rapidamente ao longo da praça. Clara! Uma voz masculina cortou o ar. Era Felipe, um amigo de André que estava na multidão. Ele se aproximou em passos largos, os olhos arregalados. Você precisa saber, não é só um acidente. Ele parou, seu rosto pálido, revelando uma verdade que Clara nunca esperava. Antes que ele pudesse continuar, outro grito ecoou. Alguém na multidão tinha puxado um celular e agora transmitia a cena ao vivo. Clara percebeu rapidamente como os olhares mudaram de simpatia para curiosidade. Os murmúrios aumentaram, mas a ansiedade dominava o corpo de Clara. O que você quer dizer, Felipe? Sua voz foi mais fraca do que esperava. Foi uma armadilha, Clara. André não caiu. Ele foi empurrado. E eu descobri quem fez isso. A tensão no ar pairava como uma nuvem negra. O olhar de Felipe se aprofundou, como se pesasse a cada palavra. O homem que você viu, ele tem ligação com a família do André. Eles não querem que ele volte. O mundo à sua volta se tornou um borrão. Clara lutava para entender. A cidade, os rostos, tudo parecia distante. O tempo parou quando ela percebeu que a verdade sempre teve mais camadas do que imaginara. Por quê? O que está acontecendo? A resposta estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Os olhos de Felipe estavam cheios de uma dor que Clara nunca tinha visto. Porque o pai de André, ele não é só um empresário. Ele está por trás de um esquema muito maior. Algo que envolve a sua família também. E agora, eles estão prestes a colocar tudo isso em prática. Nesse momento, o cercado da polícia se agitou. Mais viaturas chegaram, com luzes piscando, e oficiais saltaram, prontos para domar a cena. Clara olhou para Felipe, suas mãos começando a tremer. Você está dizendo que tudo isso é uma conspiração? E o homem, a arma? O que significa isso para nós? Felipe acenou rapidamente,
conferindo os arredores. Acho que você se tornou parte de algo que nem sequer imaginava. Se eles descobrirem que você sabe, você estará em perigo também. A adrenalina misturava-se ao pânico enquanto Clara sentia o peso da informação. E nesse momento, um som estrondoso ressoou. Um grito atravessou a praça, quase superaquecendo o ar. Clara, olhe! A voz de Felipe ecoou, agora carregada de urgência. Mas Clara ficou paralisada de novo. A multidão se afastou, revelando uma cena surreal. O homem que havia apontado a arma estava agora de pé, mas não havia mais apenas ele. Ao seu lado, uma figura familiar se destacou. "Pai!" Clara gritou, os olhos se arregalando. Era seu próprio pai, aquele que sempre mantinha distância, que tinha se separado da família em busca de algo maior. "O que você está fazendo aqui?" Ele a olhou com uma frieza que cortou seu coração. "Clara, você não sabe com quem está lidando. André, ele não é quem você pensa." O silêncio pesou, e o murmúrio da multidão tornara-se um rugido ensurdecedor. "Como você pode dizer isso? Como você sabe?" As palavras saíram de sua boca como um sopro, em choque total. Seu pai, que ela imaginara fora da vida dela, agora estava no centro de um caos que parecia muito maior do que eles. Ele hesitou, mas então um lampejo de raiva cruzou seu rosto. "Porque eu trabalho para a família do André. Eles estão envolvidos em negócios ilícitos. Clara, você está se apaixonando pelo filho do inimigo." No fundo de seu olhar claro, Clara viu uma dor que a conectava a um passado que ela não entendia. A multidão agora estava absolutamente paralisada. Desviarem os olhos entre Clara, seu pai e o homem armado. Todos envolvidos em um cenário que transcendeu qualquer drama de amor. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira trágica e perturbadora. "Você não está dizendo a verdade." Clara se sentiu perdida, cada palavra parecendo uma traição. O calor das emoções a envolvia, enquanto a realidade se tornava um pesadelo. O amor que pensava ter estava se transformando em uma traição profunda. "E se eu amar ele de qualquer maneira?" "Você não pode. Você não entende o perigo em que está se metendo." O olhar de seu pai era um misto de preocupação e determinação. "Se a verdade se espalhar, se as alianças forem quebradas, você será a primeira a sofrer." O medo a envolveu como uma sombra, enquanto a confusão revirava sua zen. "Eu não sei o que fazer", murmurou a voz embargada. De repente, um barulho ensurdecedor irrompeu da praça. Um carro desgovernado cortou as ruas e atingiu a multidão em um estrondo de metal e gritos. Clara se virou, o pânico tomava conta. "Corram!" gritou alguém, mas era tarde demais. O veículo avançava, girando em meio ao caos, e Clara sentiu a adrenalina subir. Ela se lançou para trás, quase sendo atropelada enquanto a população entrava em colapso. O carro parou abruptamente. Clara não acreditava no que via. Um homem saiu do carro. Sua expressão de sofrimento era agora familiar. "André!" gritou ela, reconhecendo-o. Ele estava ali, o olhar perdido, como se tivesse atravessado uma tempestade. "Clara, cuidado!" gritou Felipe, mas tudo foi muito rápido. O homem que havia começado toda a confusão agarrou André e em um piscar de olhos disparou novamente. A cena se desdobrava em câmera lenta. Clara viu o brilho da arma, o cheiro de pólvora e os gritos se misturavam, enquanto uma sombra a consumia. Então o mundo ao redor delas parecia desvanecer, e a única coisa que restou foi a pergunta gritando dentro dela:
O que aconteceu com André? E antes que pudesse processar, Clara viu o corpo do homem armando em direção a André. O caos se aproxima em uma explosão de ação, com a pergunta direta a seu pai ecoando na mente dela. Como você pode estar envolvido nisso tudo? A realidade se tornava um desespero. A única coisa que restava era a incerteza do futuro e a certeza de que nada jamais seria como antes. Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O que a verdade sobre André realmente significava? Ela olhou em volta, a multidão se aglomerando, rostos tensos e preocupados. Sua mãe se aproximou, a expressão endurecida. Mas uma voz masculina cortou o ar. Era Felipe, um amigo de André, que estava na multidão. Ele se aproximou em passos largos, os olhos arregalados. Você precisa saber, não é só um acidente. Ele parou, seu rosto pálido revelando uma verdade que Clara nunca esperava. Antes que ele pudesse continuar, outro grito ecoou. Alguém na multidão havia puxado um celular e agora transmitia a cena ao vivo. Clara percebeu rapidamente como os olhares mudaram de simpatia para curiosidade. Os murmúrios aumentaram, mas a ansiedade dominava o corpo de Clara. O que você quer dizer, Felipe? Sua voz foi mais fraca do que esperava. Foi uma armadilha, Clara. André não caiu, ele foi empurrado. E eu descobri quem fez isso. A tensão no ar airava como uma nuvem negra. O olhar de Felipe se aprofundou, como se pesasse a cada palavra. O homem que você viu, ele tem ligação com a família do André. Eles não querem que ele volte. O mundo à sua volta se tornou um borrão. Clara lutava para entender. A cidade, os rostos, tudo parecia distante. O tempo parou quando ela percebeu que a verdade sempre teve mais camadas do que imaginara. Por quê? O que está acontecendo? A resposta estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Os olhos de Felipe estavam cheios de uma dor que Clara nunca tinha visto. Porque o pai de André, ele não é só um empresário. Ele está por trás de um esquema muito maior. Algo que envolve a sua família também. E agora eles estão prestes a colocar tudo isso em prática. Nesse momento, o cercado da polícia se agitou. Mais viaturas chegaram, com luzes piscando, e oficiais saltaram, prontos para domar a cena. Clara olhou para Felipe, suas mãos começando a tremer. Você está dizendo que tudo isso é uma conspiração? E o homem, a arma? O que significa isso para nós? Felipe acenou rapidamente, conferindo os arredores. Acho que você se tornou parte de algo que nem sequer imaginava. Se eles descobrirem que você sabe, você estará em perigo também. A adrenalina misturava-se ao pânico, enquanto Clara sentia o peso da informação. E nesse momento, um som estrondoso ressoou. Um grito atravessou a praça, quase superaquecendo o ar. Clara, olhe! A voz de Felipe ecoou, agora carregada de urgência. Mas Clara ficou paralisada de novo. A multidão se afastou, revelando uma cena surreal. O homem que havia apontado a arma estava agora de pé, mas não havia mais apenas ele. Ao seu lado, uma figura familiar se destacou. Pai! Clara gritou, os olhos se arregalando. Era seu próprio pai, aquele que sempre mantinha distância, que tinha se separado da família em busca de algo maior. O que você está fazendo aqui? Ele a olhou com uma frieza que cortou seu coração. Clara, você não sabe com quem está lidando. André, ele não é quem você pensa. O silêncio pesou, e o murmúrio da multidão tornara-se um rugido ensurdecedor. Como você pode dizer isso? Como você sabe? As palavras saíram de sua boca como um sopro, em choque total. Seu pai,
que ela imaginara fora da vida dela. Agora estava no centro de um caos que parecia muito maior do que eles. Ele hesitou, mas então um lampejo de raiva cruzou seu rosto. Porque eu trabalho para a família do André. Eles estão envolvidos em negócios ilícitos, Clara. Você está se apaixonando pelo filho do inimigo. No fundo de seu olhar claro, Clara viu uma dor que a conectava a um passado que ela não entendia. A multidão agora estava absolutamente paralisada. Desviarem os olhos entre Clara, seu pai e o homem armado, todos envolvidos em um cenário que transcendeu qualquer drama de amor. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira trágica e perturbadora. Você não está dizendo a verdade! Clara se sentiu perdida. Cada palavra parecendo uma traição. O calor das emoções a envolvia, enquanto a realidade se tornava um pesadelo. O amor que pensava ter estava se transformando em uma traição profunda. E se eu amar ele de qualquer maneira? Você não pode, você não entende o perigo em que está se metendo. O olhar de seu pai era um misto de preocupação e determinação. Se a verdade se espalhar, se as alianças forem quebradas, você será a primeira a sofrer. O medo a envolveu como uma sombra, enquanto a confusão revirava suas emoções. Clara olhou para a multidão e então para André, inconsciente, atrás da linha da polícia, com o futuro nas mãos dele, mesmo que ainda estivesse. Um carro desgovernado cortou as ruas e atingiu a multidão em um estrondo de metal e gritos. Clara se virou. O pânico tomava conta. "Corram!" gritou alguém, mas era tarde demais. O veículo avançava, girando em meio ao caos, e Clara sentiu a adrenalina subir. Ela se lançou para trás, quase sendo atropelada, enquanto a população entrava em colapso. O carro parou abruptamente. Clara não acreditava no que via. Um homem saiu do carro. Sua expressão de sofrimento era agora familiar. "André!" gritou ela, reconhecendo-o. Ele estava ali, o olhar perdido, como se tivesse atravessado uma tempestade. "Clara, cuidado!" gritou Felipe. Mas tudo foi muito rápido. O homem que havia começado toda a confusão agarrou André e, em um piscar de olhos, disparou novamente. A cena se desdobrava em câmera lenta. Clara viu o brilho da arma. O cheiro de pólvora e os gritos se misturavam, enquanto uma sombra a consumia. Tudo foi um turbilhão. O impacto da bala fez o corpo de André se contorcer, mas não foi ele quem caiu. Em uma fração de segundos, Clara percebeu que o disparo não acertara André, mas seu pai, que agora se contorcia no chão, a expressão transformada em dor e choque. "Não!" O grito saiu de seu peito como um uivo. Ela não sabia o que fazer. O mundo girava. E naquele momento, uma revelação brutal a atingiu. Seu pai, que outrora fora um herói distante, agora era revelado como alguém que, apesar de suas ambições, estava ligado a um jogo muito mais intenso do que se imaginava. Um homem de negócios, mas também um homem enredado em segredos e mentiras. O que mais ele não lhe contara? Quem realmente era? A polícia chegou em questão de segundos, cercando a cena. Clara estava atordoada, o olhar fixo no corpo de seu pai ao chão. Todo seu mundo desmoronava. O homem armado agora estava se afastando, seu olhar fixo em Clara. "Você não tem ideia do que começou!" sussurrou ele, a voz quase inaudível, mas penetrante. O caos tomou conta da praça novamente. Gritos ecoavam, a multidão apavorada se dispersava, e Clara se sentiu completamente perdida.
André, seu amor, agora era parte de um emaranhado que envolvia sua família e revelações obscuras. Seu pai caído, mais um laço quebrado. E enquanto o barulho todo girava ao redor dela, uma última pergunta ecoou em sua mente. Em quem ela poderia confiar agora? O que eu vou fazer? A cidade parecia tremer ao seu redor, e a incerteza do futuro a cercava, como o pior dos pesadelos. Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O que a verdade sobre André realmente significava? Ela olhou em volta, a multidão se aglomerando, rostos tensos e preocupados. Sua mãe se aproximou, a expressão endurecida. Mas antes que pudesse responder, uma sombra se movia rapidamente ao longo da praça. Clara! Era Felipe, um amigo de André, que estava na multidão. Ele se aproximou em passos largos, os olhos arregalados. Você precisa saber, não é só um acidente. Ele parou, seu rosto pálido, revelando uma verdade que Clara nunca esperava. Antes que ele pudesse continuar, outro grito ecoou. Alguém na multidão havia puxado um celular e agora transmitia a cena ao vivo. Clara percebeu rapidamente como os olhares mudaram de simpatia para curiosidade. Os murmúrios aumentaram, mas a ansiedade dominava o corpo de Clara. O que você quer dizer, Felipe? Sua voz foi mais fraca do que esperava. Foi uma armadilha, Clara. André não caiu, ele foi empurrado. E eu descobri quem fez isso. A tensão no ar pairava como uma nuvem negra. O olhar de Felipe se aprofundou, como se pesasse a cada palavra. O homem que você viu, ele tem ligação com a família do André. Eles não querem que ele volte. O mundo à sua volta se tornou um porrão. Clara lutava para entender. A cidade, os rostos, tudo parecia distante. O tempo parou quando ela percebeu que a verdade sempre teve mais camadas do que imaginara. Por quê? O que está acontecendo? A resposta estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Os olhos de Felipe estavam cheios de uma dor que Clara nunca tinha visto. Porque o pai de André, ele não é só um empresário. Ele está por trás de um esquema muito maior. Algo que envolve a sua família também. E agora, eles estão prestes a colocar tudo isso em prática. Nesse momento, um cercado da polícia se agitou. Mais viaturas chegaram, com luzes piscando, e oficiais soltaram, prontos para domar a cena. Clara olhou para Felipe, suas mãos começando a tremer. Você está dizendo que tudo isso é uma conspiração? E o homem, a arma? O que significa isso para nós? Felipe acenou rapidamente, conferindo os arredores. Acho que você se tornou parte de algo que nem sequer imaginava. Se eles descobrirem que você sabe, você estará em perigo também. A adrenalina misturava-se ao pânico enquanto Clara sentia o peso da informação. E nesse momento, um som estrondoso ressoou. Um grito atravessou a praça, quase superaquecendo o ar. Clara! Olhe! A voz de Felipe ecoou agora carregada de urgência, mas Clara ficou paralisada de novo. A multidão se afastou, revelando uma cena surreal. O homem que havia apontado a arma estava agora de pé, mas não havia mais apenas ele. Ao seu lado, uma figura familiar se destacou. Pai! Clara gritou, os olhos se arregalando. Era seu próprio pai, aquele que sempre mantinha distância, que tinha se separado da família em busca de algo maior. O que você está fazendo aqui? Ele a olhou com uma frieza que cortou seu coração. Clara, você não sabe com quem está lidando. André, ele não é quem você pensa. O silêncio pesou e o murmúrio da multidão tornara-se um rugido ensurdecedor. Como você pode dizer isso? Como você sabe? As palavras saíram de sua boca como um sopro, em choque total. Seu pai, que ela imaginara fora da vida dela, agora estava no centro de um caos que parecia muito maior do que eles. Ele hesitou, mas então um lampejo de raiva cruzou seu rosto. Porque eu trabalho para a família do André. Eles estão envolvidos em negócios ilícitos, Clara.
Você está se apaixonando pelo filho do inimigo. No fundo de seu olhar claro, Clara viu uma dor que a conectava a um passado que ela não entendia. A multidão agora estava absolutamente paralisada. Desviare os olhos entre Clara, seu pai e o homem armado. Todos envolvidos em um cenário que transcendeu qualquer drama de amor. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira trágica e perturbadora. Você não está dizendo a verdade. Clara se sentiu perdida, cada palavra parecendo uma traição. O calor das emoções a envolvia, enquanto a realidade se tornava um pesadelo. O amor que pensava ter estava se transformando em uma traição profunda. E se eu amar ele de qualquer maneira? Você não pode. Você não entende o perigo em que está se metendo. O olhar de seu pai era um misto de preocupação e determinação. Se a verdade se espalhar, se as alianças forem quebradas, você será a primeira a sofrer. O medo a envolveu como uma sombra, enquanto a confusão revirava suas emoções. Clara olhou para a multidão, e então para André, inconsciente atrás da linha da polícia, com o futuro nas mãos dele, mesmo que ainda estivesse dormindo sem saber. Eu não sei o que fazer. Mu. Clara virou-se e, para seu horror, reconheceu a mãe de André. Ela estava perdendo o controle, empurrando as pessoas que tentavam ajudar. Afastem-se dele! Ele não pode ser tocado. Ele é a chave. As palavras dela reverberaram em Clara como um eco. A chave? Do que você está falando? Ela sentiu um frio na espinha. O medo agora se misturando a um mistério. Ele precisa ficar longe deles. Eles vão acabar com tudo. Arruinarão a vida de todos, principalmente a sua. A mãe de André não se continha mais, sua voz arrastada pela dor e pelo desespero. O coração de Clara disparou. O que você sabe que nós não sabemos? Mas, antes que alguém pudesse responder, um feito inesperado ocorreu. O homem armado que estava ao lado do pai de Clara começou a retirar a máscara que cobria seu rosto. A multidão ficou em choque. Clara não acreditou no que viu. José, você? O que você está fazendo aqui? O homem, que era um amigo da família, considerado um aliado, agora estava revelado como um inimigo. Desculpem, eu tive que me juntar a eles. Tem muito mais em jogo do que vocês imaginam. A voz de José era fria e distante. E André? Ele não faz ideia do verdadeiro papel que desempenha aqui. Ele é o centro de tudo. O desespero tomou conta de Clara. O que você quer dizer? O que André tem a ver com essa conspiração? O olhar de José era sombrio. Você precisa descobrir por que a vida de todos que você ama está em risco. A verdade é muito mais aterradora do que você pode imaginar. E se continuar se envolvendo com ele... Sua frase ficou suspensa no ar, carregada de uma ameaça. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A cidade parecia girar, e a ideia de que tudo o que ela sabia poderia ser uma farsa a atingiu com força. O que mais estavam escondendo? O que mais ela precisaria enfrentar? A única certeza que ficou foi uma pergunta inquietante. O que está realmente acontecendo? Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O que a verdade sobre André realmente significava? Ela olhou em volta, a multidão se aglomerando, rostos tensos e preocupados. Sua mãe se aproximou, a expressão endurecida. Mas antes que pudesse responder, uma sombra se movia rapidamente ao longo da praça. Clara! Uma voz masculina cortou o ar. Era Felipe, um amigo de André, que estava na multidão. Ele se aproximou em passos largos, os olhos arregalados. Você precisa saber! Não é só um acidente. Ele parou, seu rosto pálido, revelando uma verdade que Clara nunca esperava. Antes que ele pudesse continuar, outro grito ecoou.
Alguém na multidão havia puxado um celular e agora transmitia a cena ao vivo. Clara percebeu rapidamente como os olhares mudaram de simpatia para curiosidade. Os murmúrios aumentaram, mas a ansiedade dominava o corpo de Clara. "O que você quer dizer, Felipe?" Sua voz foi mais fraca do que esperava. "Foi uma armadilha, Clara. André não caiu. Ele foi empurrado. E eu descobri quem fez isso." A tensão no ar pairava como uma nuvem negra. O olhar de Felipe se aprofundou, como se pesasse a cada palavra. "O homem que você viu, ele tem ligação com a família do André. Eles não querem que ele volte. O mundo à sua volta se tornou um borrão." Clara lutava para entender. A cidade, os rostos, tudo parecia distante. O tempo parou quando ela percebeu que a verdade sempre teve mais camadas do que imaginara. "Por quê? O que está acontecendo?" A resposta estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Os olhos de Felipe estavam cheios de uma dor que Clara nunca tinha visto. Porque o pai de André, ele não é só um empresário. Ele está por trás de um esquema muito maior. Algo que envolve a sua família também. E agora eles estão prestes a colocar tudo isso em prática. Nesse momento, o cercado da polícia se agitou. Mais viaturas chegaram, com luzes piscando, e oficiais saltaram, prontos para domar a cena. Clara olhou para Felipe, suas mãos começando a tremer. "Você está dizendo que tudo isso é uma conspiração? E o homem? A arma? O que significa isso para nós?" Felipe acenou rapidamente, conferindo os arredores. "Acho que você se tornou parte de algo que nem sequer imaginava. Se eles descobrirem que você sabe, você estará em perigo também." A adrenalina misturava-se ao pânico, enquanto Clara sentia o peso da informação. E nesse momento, um som estrondoso ressoou. Um grito atravessou a praça, quase superaquecendo o ar. "Clara, olhe!" A voz de Felipe ecoou agora, carregada de urgência. Mas Clara ficou paralisada de novo. A multidão se afastou, revelando uma cena surreal. O homem que havia apontado a arma estava agora de pé, mas não havia mais apenas ele. Ao seu lado, uma figura familiar se destacou. "Pai!" Clara gritou, os olhos se arregalando. Era seu próprio pai, aquele que sempre mantinha distância, que tinha se separado da família em busca de algo maior. "O que você está fazendo aqui?" Ele a olhou com uma frieza que cortou seu coração. "Clara, você não sabe com quem está lidando. André, ele não é quem você pensa." O silêncio pesou e o murmúrio da multidão tornara-se um rugido ensurdecedor. "Como você pode dizer isso? Como você sabe?" As palavras saíram de sua boca como um sopro, em choque total. Seu pai, que ela imaginara fora da vida dela, agora estava no centro de um caos que parecia muito maior do que eles. Ele hesitou, mas então um lampejo de raiva cruzou seu rosto. "Por teu trabalho para a família do André. Eles estão envolvidos em negócios ilícitos, Clara. Você está se apaixonando pelo filho do inimigo." No fundo de seu olhar claro, Clara viu uma dor que a conectava a um passado que ela não entendia. A multidão agora estava absolutamente paralisada. Desviarem os olhos entre Clara, seu pai e o homem armado, todos envolvidos em um cenário que transcendeu qualquer drama de amor. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira trágica e perturbadora. "Você não está dizendo a verdade." Clara se sentiu perdida, cada palavra parecendo uma traição. O calor das emoções a envolvia, enquanto a realidade se tornava um pesadelo. O amor que pensava ter estava se transformando em uma traição profunda. E se eu amar ele de qualquer maneira? Você não pode. Você não entende o perigo em que está se metendo. O olhar de seu pai era um misto de preocupação e determinação. Se a verdade se espalhar, se as alianças forem quebradas, você será a primeira a sofrer. O medo a envolveu como uma sombra,
Enquanto a confusão revirava sua zen, Clara olhou para a multidão e então para André, inconsciente atrás da linha da polícia, com o futuro nas mãos dele, mesmo que ainda estivesse dormindo sem saber. Eu não sei o que fazer, murmurou, a voz embargada. Então, de repente, um grito desesperado cortou o ar. Não, não, não! Era uma mulher. Clara virou-se e, para seu horror, reconheceu a mãe de André. Ela estava perdendo o controle, empurrando as pessoas que tentavam ajudar. Afastem-se dele! Ele não pode ser tocado! Ele é a chave! As palavras dela reverberaram em Clara como um eco. A chave? Do que você está falando? Ela sentiu um frio na espinha. O medo agora se misturando a um mistério. Ele precisa ficar longe deles. Eles vão acabar com tudo. Arruinarão a vida de todos, principalmente a sua. A mãe de André não se continha mais. Sua voz arrastada pela dor e pelo desespero. O coração de Clara disparou. O que você sabe que nós não sabemos? Mas antes que alguém pudesse responder, o homem armado que estava ao lado do pai de Clara começou a retirar a máscara que cobria seu rosto. A multidão ficou em choque. Clara não acreditou no que viu. José, o que você está fazendo aqui? O homem, que era um amigo da família, considerado um aliado, agora estava revelado como um inimigo. Desculpem, eu tive que me juntar a eles. Tem muito mais em jogo do que vocês imaginam. A voz de José era fria e distante. E André, ele não faz ideia do verdadeiro papel que desempenha aqui. Ele é o centro de tudo. O desespero tomou conta de Clara. O que você quer dizer? O que André tem a ver com essa conspiração? O olhar de José era sombrio. Você precisa descobrir por que a vida de todos que você ama está em risco. A verdade é muito mais aterradora do que você pode imaginar. E se continuar se envolvendo com ele? Sua frase ficou suspensa no ar, carregada de uma ameaça. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A cidade parecia girar, e a ideia de que tudo o que ela sabia poderia ser uma farsa a atingiu com força. O que mais estavam escondendo? O que mais ela precisaria enfrentar? A única certeza que ficou foi uma pergunta inquietante. O que está realmente acontecendo? E de repente, a paisagem mudou. Um estrondo ecoou e o chão sob os pés de Clara começou a tremer. Um veículo não identificado surgiu com velocidade, atravessando a praça. O caos se instalou novamente. Pessoas gritando e correndo, e Clara sentiu as mãos de Felipe a puxarem enquanto tentava encontrar um lugar seguro. Clara, cuidado! Gritou ele. Mas era tarde demais. O carro colidiu com a multidão, e Clara viu seu pai ser arremessado para o lado. O pânico tomou conta de seu coração. Gritou, e a cena se transformou em um borrão de desespero. Quando tudo acabou, Clara tentou se levantar, mas a visão de seu pai caído e ferido a paralisou. Ela correu em direção a ele, mas José interveio, segurando seu braço. Você não pode, fique afastada. Deixa meu pai em paz. O que você fez? O ódio que fervia dentro dela ameaçava explodir. Era tudo tão surreal, tão avassalador. Então, algo brilhou no chão perto do veículo acidentado. Era uma bolsa. Curiosa, Clara se abaixou e, ao abrir, encontrou documentos secretos, contando uma história de traições, ligações entre famílias e algo mais. Os olhos dela se arregalaram. Não pode ser, dizia para si mesma. O papel em sua mão revelava que a ligação entre seu pai e José ia além do que ela imaginava. Perplexa, Clara olhou para José, esperando que ele dissesse algo. Porém, foi a voz da mãe de André
que destacou a verdade que estava prestes a desmoronar tudo que ela acreditava. Eles sempre usaram você, Clara. Você é apenas uma peça neste jogo. E se você não agir rápido, vai perder mais do que apenas o amor da sua vida. Você vai perder a sua própria alma. As palavras a golpearam como uma faca. A realidade se expandia diante dela. O que você quer dizer? Cada frase da mulher era uma porta batendo com força, abrindo fissuras em seu coração. Clara olhou para o documento, depois voltou-se para José, para Felipe e, finalmente, para o corpo sem vida de seu pai. Uma ideia aterradora cruzou sua mente. E a única coisa que ela podia pensar era: o que eu vou fazer agora? Com cada nova revelação, o chão sob seus pés começava a se despedaçar. E ela sabia que a única maneira de sobreviver seria confrontar o que estava escondido nas sombras. Mas quem poderia confiar agora? Clara olhou para o corpo inconsciente de seu pai no chão, o peso da realidade esmagando-a. O caos ao seu redor era surdo e distante. Gritos de horror se misturavam às sirenes que ecoavam pela praça. Seu coração disparava e ela lutava contra a necessidade de correr para ele, mas uma força invisível a detinha. José, o homem que ela havia considerado um amigo, agora estava revelado como um traidor. Ele estava: as famílias estão em guerra e você se tornou parte deste jogo. A expressão no rosto dele era de uma determinação gelada. Parte? Como assim? O que mais você não me disse? O desespero a fez gritar. A mãe de André se aproximou, os olhos cheios de dor. Ele é a chave, Clara. Você precisa ficar longe dele, longe dessas empresas, longe de tudo isso. O olhar dela assumia ares de desespero. Você não sabe o que estão planejando. A mente de Clara girava. O que havia sido um romance leve e divertido agora estava envolvido em uma teia de intrigas familiares. O amor que sentia por André apresentava-se camuflado por segredos e mentiras. Ao longe, através do tumulto, ela viu Felipe. Ele estava fazendo sinal para que ela se aproximasse. Clara correu até ele, o chão trepidando sob os pés. Clara, é perigoso! Temos que sair daqui! Ele a puxou, os olhos desorientados. Mas e meu pai? O desespero a envolveu como uma névoa. Felipe hesitou, sua expressão sombria. Se ele não agir logo, tudo pode acabar mal. Precisamos descobrir a verdade e agir. Enquanto isso, o homem armado se afastava, com um olhar feroz de determinação. A multidão se dispersava, mas Clara sentiu que não podia retroceder, que precisava saber mais. José, o que está acontecendo? Por que isso tudo? Você é um amigo. Ele sorriu com frieza. Amigos são apenas pesos mortos neste jogo, Clara. O que importa é quem sai vivo. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. O corpo de seu pai ainda estava no chão, e Clara se sentiu paralisada entre o medo e a determinação. Eu não vou deixar isso acabar aqui. Ela sussurrou, e uma faísca de coragem se acendeu dentro dela. O que estava em jogo agora era mais do que amor. Era sua própria identidade, sua família. Tudo o que ela conhecia. Felipe gritou por ela novamente, sacudindo-a do transe. Vamos, Clara, antes que seja tarde demais. Ela tomou uma decisão. Com um último olhar para o pai, Clara virou-se e correu em direção a Felipe. Eles precisavam encontrar André e descobrir o que realmente estava acontecendo. O mundo parecia estar desmoronando, mas dentro dela uma esperança crescente nascia. A cidade, repleta de sombras e segredos, era um campo de batalha. Clara sabia que, enquanto houvesse amor, haveria sempre uma chance. Mas que tipo de amor poderia sobreviver a tudo isso? E com essa pergunta em mente, uma nova realidade começava a desdobrar-se.
Que mais ela descobriria? Até onde estaria disposta a ir? O sopro do vento frio a lembrou que a vida não era algo a ser desprezado. Era uma aventura, e ela estava apenas começando. E então, antes que tudo acabasse, um pensamento atingiu com força. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.